Se achávamos prudente e boa a separação, por que ela nos assustou como um assassinato? Quão pouco de nós sabemos, nós, em cujas almas um Deus impera. Traí-lo, a ele que foi quem primeiro nos deu vida e sentido, a ele que, gênio tutelar, sempre encorajou o nosso amor, eu jamais poderia traí-lo. Crê, todavia, tratar-se de outra falta o mundo que se atém a outra lei de bronze, outro dever. E, dia a dia, insidiosamente, o hábito corrói a nossa alma. Isso eu já sabia, desde que, informe e enraizado, o medo veio separar os homens dos deuses, deve, espiando-o com seu próprio sangue, morrer o coração dos amantes. Muito bem, Hölderlin. Friedrich Hölderlin, não sei como fala, é um H-O com um trema em cima, eu acho que é um Hölderlin. Esse canal é um grande não saber como se pronuncia o nome das coisas que a gente fala. Nós que não somos poliglotas, né? Ninguém é troglodita aqui. Ele é um poeta alemão, um dos mais importantes poetas alemães. Ele nasceu em 1770 e morreu em... Vocês sabem que eu sou ruim com data, né? 1770? 1770 e morreu em 1843. Nossa, eu achei que era mais atual. Não, ele é um poeta do romantismo alemão. Ele foi um cara diferente porque ele foi tradutor de Antígona, ele foi tradutor do Édipo Rei, ele era extremamente ligado à cultura greco-romana. Então ele traz um pouco disso, porque o romantismo era um movimento muito passional, muito individualista de alguma maneira, e ele traz para o romantismo alemão esse senso às vezes de equilíbrio e de serenidade e tal, que vem da poesia da antiguidade, um senso de trabalho com a forma, com as palavras, enfim, que fugia um pouco do que estava na moda na época, que era um lance mais passional mesmo. Mas ao mesmo tempo ele tem uma trajetória curiosa. Ele foi preceptor, professor particular de uma família rica ali. Ele se apaixona perdidamente pela mulher do cara, que era banqueiro, sei lá, era um ricaço, né, que tinha preceptores para os filhos. E ele se apaixona perdidamente por ela. Ela vai aparecer na obra inteira do Hölderlin com o codinome de Diotima, que é um nome que aparece na literatura clássica, né? Diotima tá lá no Banquete de Platão, se não me engano. E aí o que acontece com ele é que tem uma ruptura, né? Ele se separa da Diotima, e aí em 1800 e pouquinho, no começo do século XIX, em 1803, ele é diagnosticado com algum tipo de doença mental, loucura mesmo, na época, enfim, considerado loucura. E ele ficou doidaço mesmo. Nível, não conseguia mais trabalhar direito, e ele era o doido da aldeia, assim mesmo, de criança jogar pedra, sabe? E ele foi acolhido alguns anos depois desse diagnóstico por um carpinteiro que era um admirador de um dos livros dele, uma obra chamada Hyperion, O Canto do Destino de Hyperion. E aí o cara, esse carpinteiro que gostava dele, acolheu e cuidou dele até o final da vida, né? Eu acho essa história bonita. Mas ele não escreveu mais depois Escreveu, dessas tem um internações? ciclo. Não era uma internação, né? Não existia ainda a instituição manicômio. Ficou lá em casa, ele não saiu mais da cidade e tal. Passou, sei lá, 30 anos nesse isolamento, sendo cuidado por esse carpinteiro. E tem um ciclo de poemas da loucura dele, que são bem interessantes, assim, porque tem uma ruptura, você percebe, né? Tem uma linguagem diferente, mas ainda assim mantendo uma contenção que a gente vê nesse poema, né? Esse é um poema de separação. Tive contato com o Hölderlin a primeira vez quando eu estudava na Unicamp. Um outro poema dele muito bonito, chamado Metade da Vida, traduzido pelo Manuel Bandeira. E eu fiquei muito encantada com ele, fiquei fissurada. Então esse livro aí é na tradução do José Paulo Paes. Espera um pouco, Ana. Deixa eu só confirmar que é o José Paulo Paes mesmo, porque aqui não é, né? A tradução é do José Paulo Paes, uma edição da Companhia das Letras. Me acompanha, assim, há 30 anos, pelo menos. Esse poema, O Adeus, ele me acompanhou em muitas separações, porque essa coisa
Às vezes você sabe que você precisa se separar, quem nunca passou por isso. Eu faço uma leitura super pessoal sempre, Tati, né? quem nunca passou por isso tem 13 É, anos. basicamente. Se você é criança ainda e não passou por isso, E essa coisa de você sabe que precisa separar, de repente, se era prudente boa separação, por que ela nos assustou como um assassinato? Por que que mesmo você sabendo que uma coisa é o certo a se fazer, ainda assim ela é tão aterradora, né? Ainda assim ela provoca o terror do assassinato. E aí a resposta dele, né? Quão pouco de nós sabemos, nós em cuja alma um Deus impera. Como eu vou trair esse Deus? Eu acho lindíssimo. Lindíssimo esse poema. E eu gosto desses 2 versos, assim, iniciais. Eu acho eles muito significativos. Você gostou do poema? Você não conhecia, eu né? não conhecia. Eu gostei muito, mas agora eu tô fazendo toda uma fanfic na minha cabeça que é sobre a separação com essa Diotima aí. É só isso. Eu só consigo pensar nessa novela. É, mas pode ser. Mas pode ser, né? Era prudente e boa e, no entanto, foi a ruína dos dois, assim. Os dois ficaram acabados, né? Não, e eu acho que eu tô fazendo é uma coisa que não se deve fazer, que é ficar lendo a vida da pessoa na obra dela, mas é que é muito forte isso, porque ela nos assustou como um assassinato e de trair esse Deus interior, que ele não vai trair, e logo depois ele é diagnosticado com uma doença mental, assim, então, tipo, você fica meio pensando, mano, o que que veio antes, né? Será que... Enfim, eu não entendo nada dessa porra, mas você fica pensando, será que já tinha isso? Será que isso causou? Será que isso foi o estopim? Será? Eu tô fazendo toda uma novela aqui, eu não tô nem prestando atenção no que você tá falando, eu tô aqui Que fazendo crueldade. uma narrativa aqui nossa, que louca, separou da mulher do banqueiro, tá? Que eu acho sempre interessante na poesia, e eu gosto um pouco quando você sabe levemente a biografia e você fala, nossa, esse poema foi escrito talvez num momento em que ele estava se separando do amor da sua vida, paraná. Porque como que isso, 3 séculos depois, aproximadamente, Pode impactar outras pessoas, né? continua ecoando. Então, uma coisa que nasce de uma singularidade, de uma situação singular, etc., por meio da palavra, por meio da poesia, consegue se comunicar comigo que não tô passando por isso, ou que quando passei por isso não estava numa situação de namorar a mulher do banqueiro, que é mãe das crianças para quem eu dou aula, entendeu? É outra história. Eu acho que isso só confirma esse poder mesmo da palavra poética de trazer uma espécie de uma universalidade, com o perigo que essa palavra traz, daquilo que é mais enraizado na gente. Porque tem outras passagens aqui que são muito significativas para qualquer pessoa que já tenha vivido uma relação amorosa, que é isso, dia a dia, insidiosamente, o hábito corrói a nossa alma. A traição ao Deus é isso, é esse hábito que corrói a alma. E o quanto essa estrofe final, que é escandalosamente bonita, quando fala o medo que é informe e enraizado, o medo é o que separa os homens dos deuses, considerando que a gente tem esse Deus imperando dentro da nossa alma, mas aí a gente tem medo e aí a gente se separa desse Deus que está dentro da nossa alma. É o medo que faz a gente perder essa centelha do Deus que nos orienta, que nos guia, enfim, aquilo que nos inspira. Daí não tem como, né? Daí o coração dos amantes tem que morrer. Pelo medo. É o medo que acaba com o amor. É o medo que nos separa desse Deus que nos inspira o amor. Eu acho que isso é muito potente, muito violento, é um assassinato, né? A gente assassina o Deus que está dentro da gente quando esse medo, como um câncer que é informe e enraizado, nos separa daquilo que nos move para a vida, que é o amor. Eu leio desse jeito, pelo menos. Lindo, Tati. Muito obrigada. É isso aí. Bom, é isso então. Podemos encerrar esse vídeo com essas suas palavras impactantes e bonitas. Podemos. Voltamos, Poesia Foto da Semana. Estamos aqui com a produção. Se você quiser, também veja os nossos vídeos. Estamos fazendo uma série sobre culpa. Se você não viu, vou deixar o link aqui. Que lado que é? É aqui. Aqui, vou deixar o link aqui. E se você puder, contribua com o canal. Você pode fazer um Pix, Catarse, fazer um valeu demais aí. E a gente agradece. Muito obrigada. Obrigada, Tati. Fiquei impactada.